Olá, aqui Vander Barbosa, advogado especializado em direito penal, e gostaria de passar para você breves considerações de como que funciona o poder estatal de investigar e punir aqueles que são acusados e condenados de algum delito. A ação penal, ela tem por vezes início na delegacia, com a instauração de um inquérito policial, onde algumas provas são colhidas, por exemplo, depoimento da vítima, depoimento das testemunhas, exame de corpo de delito. Esse resultado dessa investigação, ele é relatado, o delegado ele faz um relatório e encaminha isso para o Ministério Público, e quando o Ministério Público entende que por meio daquele inquérito há indícios suficientes para justificar a propositura de uma ação penal, ele formula a denúncia. O juiz, recebendo essa denúncia, acolhe os argumentos do Ministério Público e manda citar o acusado para se defender no prazo de 10 dias. Após isso, a defesa vai apresentar os elementos que pretendem absorver ou minimizar ou desqualificar aquele delito, indicar as provas que pretende produzir e, no mais às vezes, é designada uma audiência onde o acusado, agora réu, vai ser colocado à frente do juiz e vai dar a sua versão. O juiz ele vai ouvir novamente outras testemunhas que porventura foram indicadas, vai ouvir o perito e depois disso há uma sentença. A sentença é o ponto final do processo penal na primeira instância, podendo aí tanto o Ministério Público quanto a defesa interpor um recurso para a segunda instância para que aquela questão seja novamente analisada. Na segunda instância, não existe audiências, não existe realização de provas, não existe mais a presença do investigado frente ao juiz. Na apelação, o tribunal, que é composto por um órgão colegiado formado por 3 desembargadores, vão analisar o que existe dentro do processo. Se ali houve respeito ao devido processo legal, se houve respeito ao contraditório, à ampla defesa, se não há nenhuma nulidade a ser declarada naquele processo, se o juiz, ao proferir a sentença, ele fez conforme a lei, se ele obedeceu aos preceitos legais e jurisprudenciais para aplicar o direito ao caso concreto e se ele declinou ali de forma satisfatória os elementos da sua convicção. Por que que ele entende que aquele acusado foi condenado, ou se for um recurso proposto pelo Ministério Público, por que que ele foi absolvido. Enfim, o inquérito policial, ele também pode ser iniciado nos crimes de ação penal pública condicionada à representação. Por exemplo, se você foi vítima de um estelionato, você precisa formular um termo de representação. Você precisa dizer que você quer que o autor daquele delito seja processado, seja investigado e processado. Os crimes de ação penal pública condicionada, portanto, dependem de uma manifestação da vítima, desejando que aquela pessoa que cometeu o delito seja efetivamente investigada e processada e condenada. Quando o crime é de ação pública incondicionada, significa que não depende da vontade da vítima. Por exemplo, o crime de homicídio, o crime de tráfico, basta que alguma autoridade, um policial, um juiz,
ou até mesmo uma pessoa que assistiu esse crime acontecendo, comunique de alguma forma, seja por uma denúncia anônima, seja por uma representação pessoalmente na delegacia, que ele comunique assim que a autoridade policial, o Ministério Público ou o juiz tiverem conhecimento que ocorreu aquele crime e ele é de ação pública incondicionada, esse ente policial, delegado, o juiz, promotor, ele é obrigado a iniciar a ação penal. Não depende da vontade de mais ninguém. Ele tem que cumprir isso por força da lei. Ou seja, mesmo que eu, vítima, não queira que aquela pessoa seja processada, mas o simples fato da autoridade tomar conhecimento já a obriga a cumprir com o seu dever. Às vezes, nós assistimos nos reality shows a ocorrência de algum crime durante o programa. Claro, se alguma autoridade estiver assistindo, ou seja, tomar conhecimento daquele delito, ele é obrigado a tomar as providências para investigar e processar. Senão, ele pode até acabar cometendo um crime na sua forma omissiva. Então, os crimes de ação penal pública incondicionada não dependem da vontade da vítima. Dependem da obrigação legal que a autoridade tem de levar o caso adiante quando ele tomar conhecimento. Os crimes de ação penal pública privada, ou seja, os crimes contra a honra, fulano me xingou, falou que eu sou ladrão, fulano falou que eu bati em alguém, são crimes, acusações que são de ação penal pública privada. Significa o quê? Que o processo criminal depende da propositura de uma queixa-crime. Não basta, fulano falou mal de mim, vou na delegacia e conto para o delegado. O delegado vai instaurar o inquérito, vai ouvir as testemunhas, vai ouvir a vítima, vai ouvir o acusado, mas é só. Se a vítima tiver desejo de ver aquele causador daquela ofensa punido e condenado, ele precisa propor a queixa-crime. A queixa-crime equivale à denúncia do Ministério Público quando é um crime de ação pública condicionada ou incondicionada. A queixa-crime, portanto, é o papel da vítima apresentar para o juiz a petição, declarando ali, narrando os fatos, como que ocorreu o crime e o desejo dela, o pedido final de condenação do acusado para que ele responda nos termos da lei aos crimes que está sendo acusado. Essas então são algumas dicas sobre a ação penal pública, a ação penal pública incondicionada e condicionada e a ação penal privada, que é a queixa-crime. Se tiver alguma dúvida sobre isso aí, fique à vontade, mande uma mensagem para a gente, teremos o maior prazer em responder. Até a próxima!